Na época do Xbox 360 e PS3 tinha vários jogos de ação e aventura que eu joguei diversas vezes, mas nunca dei uma real chance para a franquia Tomb Raider, que era muito famosa e é até hoje muito famosa nesse ramo de ação e aventura. Até o ano passado, que eu estava assistindo The Game Awards junto com meus amigos, até apareceu os dois novos trailers dos novos jogos do Tomb Raider, que me despertou uma curiosidade falando, caraca, Tomb Raider ainda existe, sendo bem sincero. Fazia muito tempo que eu não via nada sobre a franquia, então eu decidi dar uma chance para ele, jogando o primeiro Tomb Raider de 2013. Inclusive, eu nem precisei comprar o jogo, porque eu já tenho ele de graça pela Epic Games. A Epic Games já deu muito jogo bom de graça, inclusive ela dá todo mês jogo de graça. Só que vou te falar um negócio, ultimamente só jogo genérico, puta que pariu. Mas enfim, só um disclaimer antes de começar a falar um pouco mais sobre o jogo. Eu não vou ficar narrando os acontecimentos da história, mas para contar como que foi a minha experiência como player e falar se vale ainda a pena jogar nos dias de hoje. Bom, quando a gente fala de um jogo de ação e aventura, os aspectos mais importantes pra mim de um jogo de ação e aventura é a gameplay dele. E quando a gente fala de Tomb Raider 2013, cara, a gameplay dele é muito boa. É um dos destaques pra mim do jogo, gameplay muito móvel, muito flexível. Você sente a movimentação da Lara Croft muito fácil, muito fluida. E o que ajuda muito também é os cenários, né, que o level design do jogo, ele é muito pensado e feito pra isso, pra Lara Croft poder utilizar diversas abordagens de gameplay durante o combate. É muito bom, tanto no combate quanto nas fases de plataforma. A movimentação do jogo Tomb Raider é excelente. E o que também favorece muito o fator replay do jogo também. Que quando você pensa num jogo que você vai jogar várias vezes, se a gameplay é maçante, isso fica muito ruim, muito chato. O que não é o caso do Tomb Raider, cara. O fator replay dele é ótimo, eu jogaria várias vezes, tranquilamente, porque a história é boa, é curta, o jogo é muito fácil de jogar, não são mecânicas difíceis de aprender, é muito bom, muito bem feito. Bom, quando eu falo sobre direção artística, eu quero dizer o que o diretor do jogo pensou em colocar em posicionamento, em elementos visuais, para deixar o jogo mais atrativo ou transmitir melhor os sentimentos que o diretor pensou para a cena. E isso eu gosto muito desse jogo, cara. O posicionamento de câmera dele, tanto em cutscenes quanto em gameplay, eu acho muito bom. A iluminação do jogo, muitas vezes, ela diz muita coisa se o ambiente está escuro, se a tela do jogador tá um pouco mais escura quando ele toma mais dano, que demonstra que a Lara Croft está com menos vida. A colorização também, quando você está num ambiente mais tenso, as cores ficam mais escuras. E aí quando você está em um ambiente claro e tudo, deixa menos tenso o jogo, entre aspas. Eu gosto bastante da direção artística desse jogo. Mas não acho um dos grandes pontos do jogo. Como eu falei, o destaque para mim do jogo é a gameplay, é a mecânica e também uma outra coisa que eu vou falar mais pra frente, mas a direção artística do jogo é boa, mas não é algo único, não é algo não visto em outros jogos. É algo legal, mas nada tanto assim pra eu destacar a direção artística como um dos principais pontos do jogo. Cara, os personagens, pra mim, na minha opinião, é muito 880, porque não, Tomb Raider 2013 não tem personagens muito marcantes. Tem o capitão da tripulação, que é legal, tem o historiador, que, enfim, não vou dar spoiler, mas basicamente acontece algumas coisas na história que envolvem ele, que é divertido. Alguns personagens secundários, tudo, mas nada marcante, nada que você lembre muito do jogo. É bem mais ou menos, eu acho que eles podiam dar uma atenção um pouco mais pra alguns personagens, como o capitão, por exemplo, como enfim. Mas o que eu falei que é 880, porque o 80 seria a Lara Croft, que é uma protagonista muito pica, muito boa protagonista. Eu gosto muito da personalidade dela, ingênua, mas ao mesmo tempo corajosa. Eu gosto de algumas decisões que ela toma. Enfim, eu só não gosto de uma coisa que eu acho até meio engraçado. Cara, quando você tá nas cutscenes, a Lara Croft parece uma idiota, pô. Ela não consegue acertar uma flechada em ninguém, ela só grita. Tem uma hora lá que ela tá. Tem dois caras de costa pra ela erra uma flecha por causa de um vento, enfim. E aí, dois caras vão pra cima dela, não, socorro, não. Cara, é meio bizarro isso. Porque, tipo assim, se você parar pra pensar, realmente é o normal, né? Ela não tem experiência de combate, ela nunca fez nada do tipo. Só que, cara, quando você tá em gameplay, que você tá matando outros inimigos, enfim, a Lara Croft virou o Rambo, pô. Você dá uma flechada, ela pode vir, seus filhos da puta, eu vou matar todo mundo, caralho, não sei o que. Moleque, esse contraste me pega muito, cara. Me pega muito porque eu acho muito engraçado. Mas enfim, tirando essas coisinhas aí de cutscene pra gameplay e tudo, a Lara Croft é muito boa protagonista, muito sólida. Quando a gente fala de protagonismo, tem muitos jogos que não sustentam. O protagonista não sustenta a história. E eu acho que a Lara Croft é muito marcante pra história do Tomb Raider e muito boa escolha como protagonista.
Bom, e o que molda também a protagonista é a história que ela está imposta. E cara, a história de Tomb Raider 2013 não é algo muito criativo, é legal assim, é divertido, mas nada muito criativo, nada uma história genial, nada um enredo. Não, cara, é uma escrita bem novela da sessão da tarde assim, sendo bem sincero com vocês. Mas é legal, cara. O final eu acho ok, a metade eu acho ok, enfim. Eu acho legal, mas eu acho que quem carrega nas costas desse jogo é a gameplay e a protagonista. Eu acho que esses dois fatores carregam muito mais do que qualquer outra coisa. E como eu falei, cara, eu tenho saudade desse jogo por conta da gameplay e de algumas fases e tal, mas não pela história, não por querer ver algum personagem novo, não por querer ver o final de novo, que é algo genial, não é, cara. Infelizmente não é, mas eu acho legal, cara. Eu acho uma história ok. E bom, no final das contas, Tomb Raider de 2013 é um jogo muito bom, um excelente jogo de ação e aventura. Gosto muito de vários pontos dele, como eu falei. No quesito de ação e aventura, ele entrega tudo que você quer num jogo de ação e aventura. Ele te entrega fases desafiadoras, ele te entrega momentos de tensão, entrega várias coisas que são muito essenciais para um jogo de ação e aventura ser bom. E como eu falei, nos dias de hoje, ele é extremamente jogável por conta da sua gameplay muito boa, muito móvel, muito atual, muito dinâmica. Seu sistema de progressão facilmente, você não é um sistema de progressão muito difícil de entender. Você senta na fogueira, usa sucatos para melhorar as armas, melhorar a Lara mesmo, algumas habilidades dela. É tudo muito tranquilo, muito fácil de ser jogado, um jogo curto, mas eu gostei demais do jogo. Então foi isso que eu achei do Tomb Raider de 2013. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like que me ajuda demais. Se inscreve no canal também para receber o sininho das novas notificações dos vídeos que eu postar. E muito obrigado por me acompanhar até aqui. Tamo junto, guys.